Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Procurando o Quê? Ferramenta de comunicação da Escola Superior da Advocacia Pública, da nossa Associação de Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sou Matheus de Gregori, sou procurador do Estado e você mediador deste episódio. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, sigam o nosso perfil no Spotify, no Instagram, @esapergs, para conferir as edições anteriores e também as próximas. O episódio de hoje tem um significado especial. Nós vamos falar sobre direitos humanos, um tema que ganha uma relevância ainda maior diante de um dos prêmios mais importantes da nossa associação, que é o Prêmio Apergs de Direitos Humanos Jacques Alfonsin, que chega este ano à sua 5ª edição. Para esse debate, nós temos 3 colegas procuradores que têm uma trajetória bastante importante na defesa e na reflexão dos direitos fundamentais. Dr. Silvio Jardim, procurador do Estado aposentado, recentemente aposentado, coordenador do Departamento de Direitos Humanos da nossa associação, Dr. Jacques Alfonsin, procurador do Estado aposentado, que empresta o seu nome ao nosso prêmio e cuja atuação é referência na defesa humanista dos direitos fundamentais, especialmente voltada aos grupos vulneráveis, e o Dr. José Luiz Bolzan de Moraes, procurador do Estado aposentado, professor, pesquisador com vasta produção no âmbito da teoria do Estado, Constituição e a respeito dos impactos da revolução tecnológica, né, nas instituições jurídico-políticas, está nos acompanhando à distância. Bom, para começar, eu queria perguntar para o Dr. Silvio um pouco sobre o prêmio, um pouco sobre o histórico do prêmio e como que surge a motivação de trazer, né, esse tema do direito à informação, né, e da inteligência artificial, enfim, nesta edição como um motivador aí desta atual edição do prêmio. Bem, muito boa tarde, doutor Matheus, doutor Bolzan, doutor Jacques. Esse prêmio ele foi instituído, o prêmio Jacques Alfonsin de Direitos Humanos foi instituído na gestão do colega Carlos Henrique Kuyper, né, na gestão, quando ele foi presidente da nossa Associação dos Procuradores do Estado. E a primeira edição que houve deste prêmio foi no ano de 2021, e ele tem 2 formas, né, de ser trabalhado, vamos dizer assim, para o público que se inscreve. Ou é monografia ou são experiências, né, experiências práticas conforme os temas. E a primeira edição dele, o que aconteceu foi no ano de 2021, ali foram experiências e práticas em direitos humanos e monografias, e o tema foi direitos humanos e questões étnico-raciais. Eu vou começar aqui elencando as edições do nosso prêmio para ilustrar a trajetória desde o ano de 2021 do nosso prêmio. Depois, em 2022, foi na modalidade monografias e o tema foi a crise climática, os desafios socioambientais. Ali em 2022, na esteira já de tudo o que estamos presenciando nessa questão de crise climática, enfim, nós já trabalhamos essa questão da crise climática e os desafios socioambientais na perspectiva dos direitos humanos, né? E foi um prêmio bastante concorrido, ele teve uma ampla participação, inclusive a nível nacional, e foi muito emblemático essa edição de 2022, porque os prêmios foram entregues no Congresso Nacional dos Procuradores do Estado em Gramado, 2022, né, doutor Jacques, naquele auditório lotado, né? Ali o nosso colega Carlos Delia, o Popular Vermelho, que coordenou o Departamento de Direitos Humanos e hoje é o nosso conselheiro no Conselho Estadual dos Direitos Humanos, ele foi também agraciado com o Prêmio Nacional da Associação Nacional dos Procuradores do Estado, no Prêmio dos Direitos Humanos, na medalha Esperança Garcia. Então, por toda essa trajetória no âmbito dos direitos humanos. Foi muito bonito, foi uma solenidade bastante concorrida de todos os participantes, foi um congresso nacional. E o Dr. Jacques Alfonsin nos brindou com uma fala memorável, né? Memorável aquela fala, porque é sempre bom a gente ter um prêmio com uma pessoa presente, né? E não alguém que partiu desta para uma outra existência, porque a gente sempre consegue ouvir, claro, né, o nosso homenageado, né? Aquele que dá o nome com as suas lições. O Dr. Jacques Alfonsin, ele é realmente uma referência, né, nessa questão dos direitos humanos, assim, para todos nós. E depois de 2023, a modalidade voltou a ser experiências e práticas e monografias com educação em direitos humanos e direito humano à educação. Certo? De como é que, na questão das experiências e práticas e também a nível de monografias, a educação em direitos humanos ele foi tratado como um direito humano à educação.
ou seja, então aí abrangeu esse tema. Em 2024, nós tivemos só experiências e práticas, né, enquadradas no tema igualdade de gênero como direito humano. Nós não nos deixamos nos preocupar nessa questão também no nosso departamento, na nossa associação, nessa temática da igualdade de gênero. Em 2025 não houve edição porque foi instituída daí a bianualidade, né? A Apex adotou daí o sistema bianual da premiação agora. Então nós retornamos agora em 2026, né, com a edição nas monografias com direito à informação, democracia, fake news, inteligência artificial e direitos humanos. Ou seja, o direito humano tendo como direito à informação, o exercício da democracia, o combate à fake news e também a modulação da inteligência artificial nessa esfera assim, de um direito fundamental. A gente está trabalhando esse ano. Então, são essas as edições. Os prêmios que nós instituímos, eles são, podemos dizer assim, sem falsa modéstia, bastante exitosos, eles têm uma participação ampla, enfim, e as inscrições estão abertas. Perfeito. Na página da Apex, então. Então, com essa breve introdução, nós gostaríamos aqui de novo de agradecer o convite que foi nos dado aqui para o nosso podcast e vamos lá, vamos trabalhar direitos humanos hoje aqui no nosso evento. Também muito obrigado. Não, perfeito, Dr. Silva. É interessante porque a gente vê que nas diferentes edições foi possível colocar a perspectiva dos direitos humanos a partir de diferentes temáticas que são todas muito relevantes, né? E até de alguma forma dialogam com as gerações de direitos fundamentais e direitos humanos, né? Educação, perspectiva de gênero, meio ambiente, e agora um tema que é absolutamente candente, digamos assim, atualmente, né? Que é a questão informacional, a questão da inteligência artificial, enfim, os desafios que isso traz do ponto de vista, inclusive, democrático. Eu queria ouvir um pouco do Dr. Jacques, né? Sim. Com toda a sua experiência aí, né, doutor, e que, inclusive, não por acaso empresta o seu nome aí a esse prêmio, né? O senhor é bastante modesto, a gente sabe, né? Mas, enfim, eu quero ouvir do senhor um pouco sobre o que o senhor consegue nos dizer a respeito do atual cenário, vamos dizer assim, né? O senhor, a partir de toda a sua vivência, o senhor consegue compreender que, diante desses desafios que a gente vivencia hoje, né? Informacionais, a gente falava ali antes do episódio, né, de começar aqui, sobre inteligência artificial e como isso também dificulta as relações humanas, enfim. O senhor entende que a gente evoluiu ou tem evoluído, retrocedido nessa seara de direitos humanos aí? Sim. Eu, em primeiro lugar, quero saudar aqui os meus companheiros, o Silvio, o Matheus aí, o Bozan, que está nos acompanhando lá pelos meios eletrônicos, né? E dizer para ti, Matheus, e para todos que estão nos vendo e ouvindo, que não poderia ter sido melhor escolhido o tema dessa reunião que nos traz aqui em torno dessa mesa. Direito à informação, democracia, fake news, inteligência artificial e direitos humanos. Todos os anos, esqueçam um pouco o nome do homenageado, porque a grande intenção desse prêmio é todos os anos renovar a escolha de um tema que seja o mais presente na preocupação de quem defende direitos humanos, né? E essa relação que o Silvio acaba de mencionar aí, ela recolhe as pessoas que são o que escrevem as pessoas que se habilitam a esse prêmio, ela recolhe essa contribuição. Então já existe uma espécie de banco eu uso uma expressão inadequada, mas uma biblioteca construída em torno disso. Isso me deixa extremamente... Porque o prêmio, eu acho que, independentemente do nome de quem é homenageado, o prêmio tem cumprido uma missão que contribui com a defesa dos direitos humanos, né? E de uma maneira muito especial, agora com
com o que está acontecendo no país, com tudo isso que tem se falado sobre os problemas que se cria com as fake news, com a própria democracia, né? Eu começaria com um objetivo da República, que está na Constituição Federal, que raramente, pelo qual nós raramente, ou só a defesa dos direitos humanos lembra, que é o artigo 3º, inciso 3º da Constituição, né? Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. De quanta responsabilidade é um objetivo republicano esse, né? De quanta responsabilidade cabe a quem trabalha com o direito ter esse objetivo permanentemente presente. Porque esse chamado sujeito de direito, né, que é aquele que ainda não conseguiu sequer a condição de cidadão, ele não tem aquilo que se chama o direito de ser direitos, né? Está numa tal situação. Portanto, eu acho que o tema abrange isso aqui, o tema tem muito a ver com esse objetivo, né? E eu separei só para uma visão de realidade que nos sirva de mote para a gente aprofundar um pouco isso e para nós vermos também a gravidade do que nós estamos tratando em matéria de violação do direito dessas pessoas, né, que deixam ela nessa situação. Eu separei só 2, alimentação e moradia. Os dados do IBGE, publicados em 10 de outubro do ano passado, portanto, é uma coisa bem recente, né? E revelam o seguinte: o número de pessoas que vivem em lares de insegurança alimentar grave, ou seja, que enfrentam a fome diariamente, caiu 23,5% em 2024. Então dá a impressão, foi muito bom, né? Em termos absolutos, 2 milhões de brasileiros deixaram a fome em apenas um ano, passando de 8,47 milhões em 2023 para 6,48 milhões em 2024. Até aqui, sucesso, né? Entretanto, continua. Os dados fazem parte do levantamento sobre segurança alimentar da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, o famoso PNAD. Continua divulgado aí o IBGE falando nisso, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. O que acontece com a alimentação depois desses dados positivos? Nós ainda temos 6,48 milhões em situação de miséria, indigência, insegurança alimentar, subhabitação, com tudo isso que envolve saúde, envolve segurança, envolve tudo isso, né? E moradia, o quadro também tem aspectos positivos e aspectos muito negativos. Em 18 de setembro do ano passado, foi publicado, com base numa pesquisa da Fundação João Pinheiro, que o déficit habitacional do Brasil, gente nossa que mora, que vive com um teto precário, o déficit habitacional no Brasil caiu para 5,97 milhões de moradias em 2023. E é o último dado que nós temos. O menor número desde o início da série histórica pesquisada pela Fundação João Pinheiro, iniciada em 2016. Até aqui, a boa notícia. O acesso que se tome no contexto desses dados, com exclusividade dos dados desse relatório, a carência de moradias caiu 3,8% em relação a 2022. O desafio, porém, não é apenas ampliar a construção,
mas assegurar a qualidade. Nesse contexto, a inadequação habitacional aumentou 4,34% e atingiu 27,6 milhões de domicílios urbanos. É o caso da gente perguntar um direito desse que é tão ligado à vida, né? Sem teto, sem comida, não sobrevive, né? De quem é a responsabilidade de órgãos públicos, a nossa responsabilidade das pessoas que estão aqui, das pessoas que estão nos vendo e ouvindo agora? Eu queria quebrar um pouco o protocolo, Matheus, porque o último capítulo, eu até já vou mostrar isso aqui, porque o último capítulo desse livro, que o Bozan vai falar agora, né, ele colocou lá uma série de soluções para problemas reais, não aqueles que são previstos em lei e ficam satisfeitos com a previsão. No campo de tudo que abrange isso aqui e se reflete nos direitos humanos, tem centenas de diretrizes que ele colocou aqui que são pertinentes a isso. Eu voltaria depois, porque eu não sei que tempo nós temos e eu queria privilegiar o que ele vai falar sobre isso. Aí ele depois pode me corrigir pelo que ele colocou aqui. Tá? Perfeito, perfeito. Obrigado, doutor Jacques. Eu vou aproveitar então o gancho que o senhor fez para trazer o nosso querido doutor Bozan aí para a conversa, né, a partir dessa provocação com o livro do Bozan, Democracia Hackeada, e que, de fato, né, a gente, ouvindo o doutor Jacques, a gente verifica como aqueles temas clássicos, aqueles direitos fundamentais mais clássicos, né, como moradia, alimentação, os direitos sociais, né, do nosso artigo 6º, embora a gente tenha hoje novas camadas de desafios informacionais, tecnológicos, esses problemas eles continuam, né? A gente continua tendo essa necessidade de ter um compromisso, né, enquanto juristas, enquanto procuradores do Estado, enquanto, enfim, atores aí do cenário jurídico, em continuar pensando nesses problemas. Mas, então, vou fazer a ponte aí, passar a palavra para o Dr. Bozan, para que ele converse um pouco aí conosco a partir do que trouxe, né, o Dr. Jacques, e das soluções aí propostas no livro aí Democracia Hackeada. São dezenas. São dezenas. Que fale algumas, então, só, né? Boa tarde, pessoal. Olá a todos, boa tarde, boa noite, bom dia para quem for nos assistir. Quero só iniciar dizendo a minha satisfação de compartilhar esse momento com o Matheus, Silvio, Jacques, Afonso, principalmente o Dr. Jacques, que é o nosso homenageado do prêmio, né, e uma figura ímpar aí da história da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul também, e da advocacia gaúcha, né, eu diria. Parabenizar a escola pela atividade, por esse podcast. Eu acho que é um evento e é um espaço que se abre importante, né? E também pelo tema, não só no tema do prêmio desse ano, e também pelo momento histórico, né? Estamos num ano eleitoral, né? E tratar desse tema é fundamental, né? E aproveitando a fala do Dr. Jacques Afonso, eu diria que a gente está num momento, né, que de um modo, um momento de transição, né? Ou seja, a gente não consegue ter muito claro, né, quais são os resultados de tudo isso que a gente está experimentando, né? Até mesmo falando em ruptura tecnológica, né, em quarta revolução industrial, transição tecnológica, ou seja, os títulos aqui, né, variam muito, a nomenclatura varia também, mas talvez o interessante, Jacques, é a gente pensar que há uma dupla dimensão, talvez, poderia dizer, na questão tecnológica, não, nessa transição tecnológica, nesse campo específico, por exemplo, né, dos direitos sociais, né? A gente poderia imaginar que as novas tecnologias poderiam vir, né, contribuir com um processo de concretização, né, de muitos desses direitos
né, sobretudo os direitos sociais, quando nós falamos nessa dimensão de direito, mas não só dele, mas no caso específico, né, você falar da moradia, da alimentação, etc., poderia vir para contribuir, né, vamos dizer, uma melhor e maior concretização, né, para um maior número de pessoas, né, desses conteúdos, né? Porque a gente sabe que, historicamente, né, os direitos sociais, embora reconhecidos nas constituições, né, que têm um ganho, né, assim, uma relevância ao longo do século XX, né, e com esse reconhecimento constitucional, com essa incorporação nos textos constitucionais, né, em muitos lugares eles continuam, né, muito mais um discurso, né, do que uma prática, né, do que uma realidade, né, experimentada, né, por boa parte da população. E a gente poderia imaginar, então, que novas tecnologias poderiam, eventualmente, ser instrumentos para a realização ou para a viabilização de uma melhor realização desses conteúdos, né? Ou seja, tecnologias que poderiam contribuir, né, para melhores produtos, melhor produção de alimentos, melhores moradias mais fáceis, né, fáceis de serem construídas, barateamento de custos, etc. Ou seja, você tem um leque de possibilidades aí que, né, essas novas tecnologias poderiam contribuir, né, para a realização, né, para a concretização desses conteúdos, né? E, ao mesmo tempo, por outro lado, nós vemos que muitas vezes, ao invés de virem para contribuir com isso, elas vêm exatamente no sentido oposto, né? Elas vêm para dificultar, né? E aí isso acaba envolvendo também, né, o próprio debate em torno, né, da desinformação, né, das ditas fake news, né, das deepfakes hoje, né, que estão também aí, né, assim, de alguma maneira, se colocando, né, nesse ambiente como, muitas vezes, empecilhos para que a gente possa fazer avançar, né, o próprio constitucionalismo, fazer avançar o Estado de Direito, fazer avançar os direitos humanos nessa nova realidade digital, desse momento, né, histórico que a gente experimenta, né? E por isso que eu digo que a gente acaba, muitas vezes, ficando perplexos, né, de alguma forma, por conta, né, das possibilidades que a gente tem à disposição, que a gente teria à disposição, e das dificuldades que nós temos também de utilizar esses instrumentos, né, com esses objetivos, né, com o objetivo de contribuir para até mesmo para isso que você chamava a atenção, né, Jacques, ou seja, o cumprimento dos objetivos da República, né? Eu sempre digo com meus alunos na minha atividade acadêmica também, é que de alguma maneira, né, o Constituinte brasileiro de 88 ele foi, poderia dizer, honesto, né, na própria construção da ideia, né, dos objetivos da República, né? Ou seja, ele vai dizer extinguir a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Isso por quê? Porque, de fato, num contexto de uma sociedade de base econômica capitalista, né, a extinção da desigualdade não faz parte do projeto constitucional. E esse é um limite, né, que esse constitucionalismo liberal tem. E sequer nesse contexto, muitas vezes a gente consegue fazer avançar. Até mesmo porque a gente não tem, né, como eu digo, uma régua, né, um parâmetro fixo para identificar, de fato, quando esse objetivo está cumprido, ou seja, quando se extinguiu, de fato, a pobreza e quando se reduziu, né, para níveis, se é que é possível dizer isso, né, níveis satisfatórios, né, as desigualdades, né? Ou seja, talvez isso seja um contrassenso, né? Ou seja, reduzir desigualdades é continuar com desigualdades, né? Então, até onde a gente quer fazer avançar esse projeto. Mas, de fato, num contexto de uma economia capitalista, a questão da desigualdade ela compõe, né, o próprio cenário. E por isso que eu acho que, se nós trouxermos isso para o ambiente digital hoje, para o ambiente das novas tecnologias, a gente vai perceber também aí um dos elementos que colocam, né, essa dificuldade de nós fazermos avançar o uso das novas tecnologias para a realização do próprio projeto constitucional, muitas vezes, por conta de que ele opera, né, nessa dimensão, nesse ambiente, né, capitalista, né, nesse ambiente dessa fórmula econômica, né, capitalismo hoje dito capitalismo digital, né,
outros vão dizer capitalismo de vigilância, né? Há também aqui uma nomenclatura variada, né? Ou alguns falam, né, de uma era, né, do novo feudalismo, né? Um ambiente tecno-feudal, né? Alguma coisa com esse perfil, né? Ou seja, com a reconstrução desse perfil histórico, né? Exatamente por conta que nós temos uma economia que cada vez mais se concentra, né? Sob assim, o domínio de cada vez menos pessoas, né? E ao mesmo tempo você tem, né, talvez, ou tivesse, né, as condições melhores, né, para que a gente pudesse reverter esse processo, né? Mas, de fato, acho que o arranjo, né, que tá colocado hoje talvez o maior entrave que a gente tenha para pensar as tecnologias, né, para lançar mão dessas tecnologias com, né, essa conexão, né, com esse vínculo com a ideia, né, de contribuir aí para fazer avançar os próprios objetivos da República, se for o caso, né, como mencionado antes, né? Isso falando em termos, né, nesse contexto dos direitos sociais eh, ampliados, né? Eh, Agora, se a gente for pensar no campo da própria democracia, né, o problema das liberdades, né, que estaria ainda na dimensão primeira dos ditos direitos humanos, né, a gente vai perceber que, de novo, aqui há uma série de dificuldades que a gente vem experimentando, né? Ou seja, aquela euforia que nós tínhamos até algum tempo atrás, né, em torno de como as novas tecnologias viriam para contribuir, né, para a ampliação da participação política, da própria democracia, e para a própria qualificação dessa democracia, transformando eventualmente, né, a velha democracia representativa em algo novo, tá? De um momento para cá, a gente percebeu que não é isso que está acontecendo. Tá? Ou seja, esse avanço da democracia por conta das novas tecnologias, né, foi sendo, de alguma maneira, vamos dizer assim, constrangido, né, pela realidade, né, do uso dessas tecnologias que nos levaram a esse contexto, né, no qual é o que se vê muito se falar numa democracia iliberal, né, se falar em neorreacionarismo, né, uma série de tecnofascismo, uma série de nomes também aí que estão circulando, que mostram exatamente o oposto daquilo que se tinha, né, sobretudo lá no final do século XX, até. Eu sempre coloco como um marco, né, de referência até o 2016, né, o caso do Cambridge Analytica, quando vem à tona, né, porque de fato não há algo que se inaugura ali, mas quando vem à tona o debate sobre o caso chamado caso Cambridge Analytica, que vai, né, assim, de alguma forma parece que vai tirar um pouco, né, aquela euforia que nós tínhamos em torno, né, da potencialidade das novas tecnologias em contribuir para fazer avançar a própria democracia liberal, não, né, não sequer nem pensando em transformar essa democracia liberal em outra coisa, mas também fazer avançar em vários sentidos. Um pouco por aí que eu inauguraria essa conversa, né? É claro que no livro tem uma série de tópicos, né, que a gente foi tentando mapear para apontar alguns caminhos possíveis, né, ou imaginados, na realidade é o que a gente precisa fazer hoje, né, alguns caminhos imaginados para tentar lidar com essa realidade que nós temos à frente, né? Certo, obrigado, professor Bolzan. Todos esses elementos que o professor coloca, né, eles nos fazem refletir realmente no sentido de que, embora os instrumentos tecnológicos, as redes, enfim, elas teriam um potencial de ampliação de participação, né, de facilitação, né, para a sociedade, para as pessoas, para grupos vulneráveis que poderiam, de repente, estar melhor informados, ter mais acesso, né, a direitos, a liberdades, enfim. Mas, numa realidade que evoluiu para fake news, deepfakes, né, discriminação algorítmica, né, tecnofascismo, todos esses fenômenos aí mapeados pelo professor Bolzan, aparentemente a gente retrocedeu, né? A gente está hoje, talvez, numa situação de risco à própria legitimidade democrática, porque e aí a gente pode pensar até em situações concretas, né, recentes aí, não vou citar nenhum político ou nenhum influenciador específico,
mas a gente vivencia, assim, volta e meia, situações de desinformação deliberada, né? Uma situação que daqui a pouco influencia numa política pública. Uma política pública de vacinação, uma política pública econômica, que daqui a pouco por uma forma como a situação é colocada numa rede social que atinge literalmente milhões de pessoas, né? Aquilo impacta na forma como vai se conduzir uma política, né? Uma política pública, enfim. Então, doutor Bozan, só para a gente fechar esse bloco, o senhor concorda, então, que a gente evoluiu aí, além de um risco à liberdade de informação, a gente tem um problema, um risco à própria legitimidade do processo democrático? Eu diria que hoje sim, hoje o modelo de democracia, né, e veja, nós estamos falando de democracia liberal, representativa, né, essa fórmula da democracia, esse arranjo, né, da democracia, ele vem sendo, de alguma maneira, corrompido, né, poderia dizer, por essas práticas, né, que de alguma maneira parece que nos colocam numa situação em que as próprias instituições jurídico-políticas, os mecanismos da própria democracia, elas são incapazes de lidar com esse novo contexto, né? Eles não dão conta disso. E o que a gente percebe é fazer avançar, né, cada vez mais, né, uma espécie de fragmentação da própria democracia, né, ou de fragilização da própria democracia, por conta exatamente também disso. Né? E é uma coisa muito aparentemente contraditória, né, porque o que a gente tem observado, né, que aquilo que a gente imaginava que seria um instrumento, né, de valorização do jogo democrático, como eu digo, né, de ampliação, né, quantitativamente, né, e também de um aprofundamento qualitativo da própria democracia, tá? Por meio, sobretudo, desses novos mecanismos tecnológicos, que a gente está vendo é exatamente o contrário. Por quê? Porque, na realidade, o desenvolvimento dessas novas tecnologias inverteu o processo, né? Ou seja, ao invés do protagonismo, né, vamos dizer assim, das pessoas, né, com a sua capacidade de diálogo, né, houve uma espécie de colonização, né, do sujeito por esses instrumentos tecnológicos, sobretudo por redes sociais e né, pelo seu design, pela sua estrutura e pelos seus interesses que tem envolvidos aí também. Né? Então, isso é óbvio. Por isso que eu acho que, assim, de um lado, nós fragilizamos os modelos tradicionais, os instrumentos tradicionais da política, né? E, por outro lado, nós não conseguimos fazer com que, né, assim, formas novas, né, de fazer política avançassem na perspectiva que a gente imaginava que isso poderia acontecer quando, né, se inaugura esse processo de uma ampliação, né, da participação, né, de uma horizontalização da comunicação, né, uma espécie de... todos agora são produtores e consumidores, né, da informação e da comunicação. Né? Isso não funcionou. Né? O que a gente está vendo é exatamente uma espécie de, assim, banalização, né, da informação, né, e de uma informação cada vez menos confiável. Né? Então, acho que a gente acaba experienciando, assim, experimentando, né, um contexto muito, muito Desafiante. instável, né? Eu diria muito instável, né? E a gente tem visto isso nas próprias eleições, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, né? O que tem acontecido nos jogos democráticos ao redor do mundo, falando aqui apenas de uma democracia, como eu digo, né? Nesse modelo de democracia, de representação política, de escolha de representantes e tal. Só nesse ambiente a gente está vendo como a coisa está difícil. Né? Certo. Obrigado. Bom, a gente fecha aqui o nosso primeiro bloco e logo estamos de volta com o nosso podcast Procurando o Quê? Bom, estamos de volta, conversando hoje sobre direitos humanos com os colegas Silvio Jardim, Jacques Alfonsin e José Luiz Bozan de Moraes, por ocasião da 5ª edição do Prêmio Apergs de Direitos Humanos Jacques Alfonsin. Doutor Silvio, para a gente continuar um pouco esse raciocínio, né? Como que a gente pode, de repente, discutir um ponto de equilíbrio entre controle, vamos dizer assim, né? Entre liberdade de expressão, né? Liberdade das redes, liberdade de comunicação, e a necessidade de enfrentamento de campanhas de desinformação, de manipulação de informação que ameaçam, né, o nosso processo democrático?
Bom, Matheus, esse tema daria mais uns 2 podcasts. Com certeza. Demandaria, fica a sugestão, né? Perfeito. Mas não que este podcast aqui não esteja apto a, pelo menos, trabalharmos uma ideia central sobre esse tema, né? Porque é aquele drama que se tem, ou aquela problemática que nós temos de quais são os limites da liberdade, especialmente em sociedades complexas, né? Cada vez mais numerosas e com meios hoje cada vez mais dispersos e diversos de manifestação e possibilidade de externação de opiniões, enfim, né, de ideias que se tem. Então, realmente, isso ficou bastante complexo. E hoje nós temos, vamos dizer, plataformas, tem todo esse mecanismo tecnológico assim, para disseminar amplamente, né, conteúdos, né? Então, hoje, como dizia o ideólogo aquele do regime, que felizmente se extinguiu, né? Pode-se tranquilamente, sem muito esforço, se dizer muita mentira até que ela se torne verdade, né? Tu põe no robozinho, ele se dispersa quando vê e vai desfazer depois o impacto disso, ou pelo menos com o impacto que teve inicial quando ele ocasionou um dano expressivo, né? Então, o limite me parece que essa questão toda de liberdade, enfim, ela ser exercida com responsabilidade e com ética, né? Essa questão da ética, esse homem aqui, ele pontuou muito bem uma vez na fala que ele disse assim, olha, a minha liberdade, o limite, ou pelo menos o contorno da liberdade que eu exerço é a ética, né? Ou seja, qual é o padrão moral que tu tens e onde tu te insere, como é que tu exercita a tua conduta e a tua fala e a tua opinião para que ela tenha uma consequência, vamos dizer assim, dentro de parâmetros que preservem princípios e valores. Assim, não estou querendo fazer nenhum proselitismo. Nos grupos que eu participo, todos eles, nós necessariamente temos que ter um mecanismo de autorregulação. Isso que tu colocou aí, onde é que está? Isso que tu falaste, qual é a fonte? Ah, não, isso é fake news, está aqui. Certo? Ela vai se externando assim, cada um tem a sua forma de se relacionar com esse mecanismo todo. Isso a gente tem como uma ideia de que um fato ou a sua consequência ela se torna norma quando ele é absolutamente relevante, né? Então ele se torna uma norma, ele tem lá o preceito, o que é a conduta, eventualmente tem uma sanção, se essa conduta ela é prevista e é descumprida, enfim. Nós temos tudo isso. Isso essa questão das plataformas e das fake news, ela ganhou um contorno tão relevante, né? Notadamente a partir do que o Bozan trouxe, que nós temos desde 2014, a Lei 12.965, é o Marco Civil da Internet, né? Ou seja, é tão relevante que teve de ter uma lei para tratar sobre a questão da liberdade, né? De como ela é exercida nesse contexto de plataformas, enfim. E que segue sendo interpretada Segue pela STF, sendo né? Os seus interpretada, né? dispositivos. Tanto que ela trouxe em si ali um problema, né? Lá no artigo 19, que ela dizia que ela colocava muito no contexto da ordem judicial e arredava, assim, a autorregulação das plataformas, né? E o Supremo, nos temas 573 e 987, ele trabalhou isso, né? E disse, não, isso é muito limitado. Não atende à urgência de determinadas situações, dependendo de uma ordem judicial, que pode ser objeto de recurso, enfim. Então, as plataformas elas têm que ter um mecanismo de autorregulação e remover conteúdos. Elas têm a obrigação disso, sob pena de responsabilização, remover conteúdos, notadamente de crimes graves. E regulou e fez essa tese. Ela ainda está em discussão, tem lá os embargos, aquela coisa toda, mas... Então, é para se ter a ideia do que é hoje essa problemática. Então, retornando, se está hoje num debate bastante acentuado a nível de tribunais, a nível de condutas, enfim, a nível de legislação, sobre quais são os limites dessa liberdade. E volto a dizer que ela tem que ser questionada. Existe um movimento de contradição muito sério. E hoje nós estamos numa quadra em que realmente se tornou bastante dramático, né? A gente viu aqui no Brasil, em outros lugares, por exemplo, na pandemia, como é que isso repercutiu, né? Sendo um pouquinho mais
claro, assim, em função de um ganchinho que tu deixaste ali, né? Então, assim, onde se desconstitui uma política pública de saúde pública, só para citar um exemplo, né? Ou então atribuindo crimes, enfim, dentro da política isso é muito, muito recorrente, né? E como nós temos influencers, temos influenciadores hoje que se tornam celebridades, se tornam políticos, se tornam governantes, né? A partir do uso desses mecanismos, de plataformas, enfim, com um descompromisso a respeito da temática da ética e da liberdade, né? Da responsabilidade, né? Então, inclusive, isso torna a discussão política, vamos dizer assim, nesse âmbito, muito indigente no que se refere a diagnóstico, aquilo que se tem de fazer enquanto país, enquanto sociedade, para suprir determinados problemas. Como, por exemplo, isso que foi trazido aqui pelo Jacques por Bauzin, de reduzir as desigualdades, erradicar a pobreza, né? A questão do meio ambiente, então, nem se fala. A questão do meio ambiente é um problema com o rompimento de fronteiras, assim, que se tem aí de mineração, de agricultura, de outras coisas mais, como ela tem se dado, assim. Que está lá no artigo 225 da Constituição, né? Que todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, que é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, de como esses princípios, que é um dever do poder público e da coletividade, defender e preservar os princípios para as presentes e futuras gerações. Nós trabalhamos isso na nossa edição de 2022. E depois nós vimos em 2024 o que aconteceu. Naquilo que 2 anos antes nós estávamos trabalhando lá como um direito humano, o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Né? E de como isso é fragilizado também a partir dessa discussão de que pode-se flexibilizar, pode-se retroceder um código de meio ambiente, pode-se trazer para dentro de uma agricultura agrotóxicos que são proibidos em países de fabricação de origem, enfim, que isso não vai ter problema nenhum, e como é que isso repercute na questão do meio ambiente. Então, nós vimos as consequências, né? Isso foi trabalhado também, a gente vê como essa questão do meio ambiente, só para trazer mais um exemplo, de como ela também está dentro desse contexto de uma discussão de fragilização de contornos, né, de limites, né? Então, Matheus, acho que o que se tem que trabalhar é no cotidiano, né? E nutrirmos a cultura da responsabilidade, da ética, no plano individual e no plano coletivo, para que se consiga ter, no mínimo, um remédio, uma prevenção, enquanto esse debate vai à prática, quem sabe como um critério da verdade, né? Ela vai dizendo que não dá mais para a sociedade conviver com esse tipo de realidade, sob pena de graves consequências, assim, que se vê em todos os planos. Não sei se consegui dar uma ideia, Não, assim, perfeito, mas perfeito, me parece muito que bem. esse é o debate. Sim, sim. Né? Para além do plano normativo estatal, né? Mas Sim, é um estabelecimento social mesmo, né? De padrões éticos, né? Padrões éticos. De verificação de verdade, de discursos, né? Aquilo que uma vez eu fui secretário de juiz um tempo, né? Eu trabalhei com um juiz muito espirituoso. Ele dizia, isso aqui que eu estou vendo aqui nesse processo, ele não é só antiético, ele é antiestético, né? Porque é feio fazer isso. Sim. Não faz isso porque é feio. Claro. Uma regrinha que a gente aprende lá em casa, não faz isso porque é feio. Perfeito. Né? Então não é só ele dizer que é antiestético. Sim. Para além do. Para além da questão ética. Bom, doutor Jacques, e sobre isso tudo que a gente conversou até o momento, né? E as ponderações que o Bauzin fez aí, que o senhor provocou, o que o senhor quer ponderar aí para nós? Eu queria fazer uma ponte entre o que o Bauzin falou e o que o Silvio acaba de complementar aqui, porque há um autor que eu acho que, mania de professor, toda hora eu estou exibindo um livro aqui, Ótimo. Mas é que eu sei que tem muita gente aqui que está interessada no tema, né? E eu quero mostrar o quanto as responsabilidades por esses direitos sociais, como é a alimentação e a moradia, né? O direito já tinha mostrado que não correspondia à satisfação de uma necessidade dessa gravidade, as responsabilidades não conseguiam alcançar. E eu me proponho a me socorrer aqui de 3 desses autores, né? Para a gente poder continuar discutindo em tom de responsabilidade. Como é que um quadro de tanta injustiça social como essa, né, pode infringir, pode neutralizar, pode deixar letra morta o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal.
as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Tem aplicação imediata? Acho que não. Então, eu vou recomendar. Esse é um jurista português, Antônio Castanheira Neves. O livro é de 2002, mas eu acho extraordinariamente contundente a crítica que ele faz para nós, gente. Para a gente que trabalha com direito. Para a gente que tem responsabilidade de defender direitos humanos, né? Diz o Castanheira que, na sua índole normativa, nos seus modelos dogmáticos, nas suas possibilidades institucionais, o direito moderno revela-se normativamente inadequado nas respostas ou soluções pedidas para novas questões, e agora na atualidade de toda esse problemática da internet, né? Isso aí, para novas questões, respostas ou soluções que ele já verdadeiramente não dá, o direito moderno. E para complicar mais isso, ele ainda é também institucionalmente ineficiente, justamente por ser inadequado, ele também é institucionalmente ineficiente. Ou seja, as próprias instituições, a própria responsabilidade nossa para defender direitos humanos, né, está lidando com um instrumental que não alcança a satisfação dessas necessidades vitais, né? Todos os direitos sociais. E aí, bom, o outro livro eu peço desculpa, eu não trouxe aqui, mas é um livro que eu quero recomendar também. O Bolzan já citou mais de uma vez esse autor que eu vou citar, Franz Rinkelmann. Ele escreveu um livro extraordinariamente conclusivo das responsabilidades que o Castanheira Neves coloca aqui, que é o seguinte: a relação jurídica dá o quadro categorial no interior do qual se vê e se interpreta o mundo. A relação jurídica é interpretar o mundo, né? Esse quadro categorial apresenta ao mesmo tempo, ao lado da relação jurídica, a relação mercantil e as relações de mercado, que o Bolzan sublinhou agora do sistema capitalista, né? O que era antes a superestrutura é agora quadro categorial do real. Agora isso aqui não é uma outra coisa, né? A relação jurídica que respeite. Marx, ele socorre de Marx, usa a expressão reflexo no espelho, porque nesse se vê o mundo invertido e alterado. O principal, a vida humana, é visto como secundário. E o secundário, as instituições, sobretudo do mercado, como o principal. E o mercado como o principal. E esse que está com fome, esse que não tem teto, e esse que não... Esse é o secundário. Essa hostilidade. O Musk, esse cara agora, anos depois, nesse trilionário, né, ele diz exatamente a mesma coisa, só que ele diz o seguinte: fora com a empatia, fora com a empatia, fora com a solidariedade. Isso só nos atrapalha. É o mercado que tem que presidir tudo, né? E é um cara que tem, cujo poder... mas eu esqueci o nome do livro, chama-se A Maldição que Pesa sobre a Lei, Franz Rinkelmann. O ser humano é transformado num ser desprezível e explorado. Chega a ser pela forma categorial de não ser. O que vê se tornam cegos. Então, isso foi dito em 2012, não faz tanto tempo assim. Mas eu gostaria, à medida que o Bolzan falava, eu ia me esquecer disso. Na minha época de estudante, olha, gente, fazem décadas disso, né? O Pontes de Miranda, aquele jurista que na época era um positivista, dizia o seguinte, né? Que é um erro crasso
ele, positivista, que é um erro crasso se depender do Estado para monopolizar todo o direito. E ele usava a seguinte imagem: o tigre fica encerrado dentro da jaula, aqui está a lei, né? Mas o leão continua andando lá fora. Então é isso que eu acho que uma das respostas já está desenhada de se enfrentar essa problemática toda, né? Perfeito. E agora, uma outra opinião que eu queria dar para vocês, essa é muito, para mim, completa o que o Castanheira Neves e o Pontes falam, que é esse autor aqui, Friedrich Miller. Ele pergunta quem é o povo. Né? A questão fundamental da democracia, que lá no livro do Bolzan, na parte das soluções, ele enfrenta isso também, né? A questão fundamental da democracia. Não temos democracia onde os direitos humanos não são respeitados, né? Então, o que o nosso Friedrich Miller disse, né? A Constituição não pode mais, justamente pela inadequação que tinha falado o Castanheira Neves, né? A Constituição não pode impor o código direito não direito. Diante do metacódigo, ela fracassa na tarefa de acoplar de forma confiável o direito, a política e a sociedade. A Constituição não consegue mais isso, né? Os superintegrados, tipo o Musk, assim, né, dispõem exclusivamente da Constituição. A inconstitucionalidade ou contrariedade ao direito da sua ação ou da ação dos seus políticos, peritos, milicianos, não se torna objeto de procedimentos jurídicos normatizados. É um metacódigo, está por cima de todos os códigos, né? O código jurídico está subordinado ao código político, e não o contrário. O direito está subordinado à atividade econômica, com as consequências já insinuadas para os economicamente fracos, quer dizer, para a maior parte da população. Então já não admira mais que a reivindicação de direitos de cidadania por parte de subcidadãos excluídos, subintegrados, seja identificada constantemente como subversão. O protesto de vocês não vale. Vocês podem fazer o MST, podem fazer o movimento de luta pela moradia, podem fazer o que vocês quiserem, né? Mas isso aqui é conosco, tem a nossa justiça e a de vocês, né? É uma completa descrição do metacódigo, tá? O José, não vai dar para falar tudo, mas o José Eduardo Faria também, ele tem um livro, Pluralismo Jurídico e a Regulação, com 8 tendências do direito contemporâneo, que nós levaríamos muito tempo aqui para... Que é também nesse sentido, né? A responsabilidade que nós temos nisso. E quanto a essa fala final que o Bolzan colocou, do quanto existe de defeito, né, nessas fake news, nisso, né? Isso é do Eduardo Faria, né? Hoje, tudo isso está sob desformalização, e aqui, novamente, o metacódigo, né? Desregulamentação, deslegalização e desconstitucionalização. Ou seja, nós vivíamos sob a inconstitucionalidade, né? Esse é o chamado metacódigo. Para se ver, gente, não está aqui alguém que está querendo tirar o ímpeto da moral de todos vocês que trabalham com direitos humanos, né? Longe disso, mas nós devemos saber que monstro estamos enfrentando, o tamanho disso aí, né? E novamente eu falo que as tais soluções, as dezenas de soluções do livro do Bolzan lá dão muitas respostas para isso, sabe?
Essa parte eu queria... como é que está o meu tempo? Eu não tô... Não, tá bom, a gente vai conversando. Bom, eu queria mostrar para vocês que, do ponto de vista constitucional, se isso aqui fosse cumprido, viu, esse déficit habitacional não existiria, a fome não teria sanada, educação para todos, segurança para todos. Então, por 2 artigos da Constituição, 2 artigos completam tudo o que eu digo aqui. E que nunca, em toda a minha vida profissional, eu vi citado em qualquer reintegração de posse em coisa que lidava com direitos humanos. Nunca vi nenhum deles citado. Viu? O primeiro é o artigo 70. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho, fundada na valorização do trabalho, começa com o trabalho. Fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa. A livre iniciativa vem depois. Tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. E aí vem os princípios da... E essa eu nunca vi citado num processo desses que lidam com os direitos humanos, a justiça social. Ah, mas isso é uma coisa muito etérea, cada um tem a sua... Essa é a desculpa que se dá, né? Mas olha o cara que está morando na favela, que tu sabe o que é justiça social. Viu o cara que está passando fome, o catador de material, que agora numa parceria público-privada que está em tramitação aqui em Porto Alegre, né? Essa gente está a pique de perder o ganha-pão deles, porque eles vivem da catação do resíduo sólido. E a lei dos resíduos sólidos garante a profissão deles, né? É o drama também da norma programática, né? Assim. Da norma programática. É norma programática, É. Né? Mas aí o efeito concreto da norma. Aí depois reclamam que o judiciário é muito ativista, enfim, mas também É isso aí. tem esse problema. Não, e o discurso adversativo, né? O juiz diz lá, bom, nada, tem juízes muito bons, eu também aqui não estou xingando, mas tem juiz que diz assim, todo mundo sabe que o país precisa da reforma agrária, todo mundo sabe que é uma injustiça social, que tem, que tem gente que não tem onde morar e tal. Mas aí vem a conjunção adversativa, aquela que Tudo que falou antes, que falou antes, volta tudo de novo, é a porta, é a chave. Doutor Bolzan, deixa eu aproveitar o... O senhor quer concluir? Não, Vai eu lá. queria comparar com a ordem social. Perfeito, vai. O artigo 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, de novo, e como objetivo o bem-estar e a justiça social, de novo, e as justiças sociais. Parágrafo único. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurada na forma da lei a participação da sociedade nos processos de formulação, monitoramento, controle e avaliação dessas políticas. Isso aconteceu no Plano Diretor de Porto Alegre, foi sancionado recentemente, gente. Essa participação, com essa gravidade aqui, aconteceu. O Ministério Público, felizmente, já reagiu. Está tramitando uma ação de inconstitucionalidade. Bom, por enquanto é isso, gente. Tá ótimo. Não, doutor Jacques, o senhor trazendo essas reflexões, eu vou aproveitar para fazer uma provocação aqui para o professor Bolzan, porque o senhor mencionou aí alguns dispositivos da nossa Constituição, né? E eles têm a ver com a própria ideia das gerações de direitos, enfim, é que eu fiquei me lembrando de um outro livro, que é um clássico também, aquele A Era dos Direitos, do Alberto Bobbio, né? Que é um clássico ali, que eu lembro ainda de ter tido contato na época da faculdade, e lá já no Era dos Direitos, né? Doutor Bolzan já se mencionava ali de outras gerações, né? E que depois se discutiu em dimensões, né? Temos o doutor Igor Sarlat, que fala em dimensões dos direitos fundamentais, enfim, já prevendo, né, essa quarta, quinta geração de direitos fundamentais. Mas a minha provocação para o professor Bolzan é a seguinte: será que nós estaremos diante da necessidade de novas gerações de direitos ou de continuar com o discurso das gerações de direitos? Ou será que a solução, ou enfim, né,
solução talvez é uma palavra um pouco forte, né? Mas será que o caminho é a gente olhar para outros âmbitos, né? Será que está na institucionalidade, né, dos órgãos do Ministério Público, da Advocacia Pública, da Defensoria, ou está na sociedade, nas organizações sociais, nos movimentos sociais, para que a gente consiga saltar desse plano meramente normativo, né, que muitas vezes, como, né, o Dr. Jacques trouxe aí para nós, e se torna aquela palavra vazia ali, né? Letra morta. Aquela letra morta. Então, a minha dúvida é essa, se ainda vale a gente continuar tratando de gerações e direitos. Ô, Matheus, eu estou aqui, como eu diria assim, me coçando, né? Porque tem um monte de questões aí que o Silvio e o Jacques colocaram aí. Acho que, como disse o Silvio no início lá, né, dá para a gente fazer, assim, passar uma semana aqui conversando, né, mais ou menos. Ou fazer tantos, né, uma série de podcasts aí sobre esse tema, né? E sobre as questões que vão se interligando aqui na realidade, né? Que, pelo que, coisa que o Silvio falou, coisa que o Jacques falou. E agora essa tua questão em relação às dimensões, né, a necessidade de uma nova dimensão, né, de direitos humanos. Eu vou dizer assim, se eu fosse começar pelo fim, né, por essa tua instigação, eu tenho escrito já algumas vezes no sentido de que a gente precisaria pensar, assim como a gente começou a pensar o constitucionalismo lá naquilo que eu chamo de questão individual, né, ou seja, as liberdades, né, depois a questão social, depois a questão ambiental. Hoje a gente tem a questão digital que está presente, né? E que não é apenas não está exigindo apenas uma adaptação, vamos dizer assim, do velho constitucionalismo analógico para um novo constitucionalismo digital, como alguns autores têm indicado, né? Tem vários trabalhos aí, né? Até essa nomenclatura, né? Constitucionalismo digital anda circulando bastante, né? Eu particularmente acho que mudar o adjetivo, né? Como diria o professor Canotilho, né? Aquele texto está publicado, inclusive, na revista da PGE, aí, né? Sobre o Estado adjetivado, né? Mudar o adjetivo, né, da Constituição para formar uma Constituição digital não vai resolver o problema. Né? E a tentativa, talvez, de nós constitucionalizarmos, né, a questão digital talvez não seja suficiente também, porque, né, de alguma forma, o pano de fundo que está por trás disso é uma mudança de contexto. Você não tem como lidar com o novo, né, com os instrumentos velhos. Eu acho que fica difícil, porque eles não vão dar conta disso. Né? E o que a gente tem por trás, de algum modo, é uma mudança radical naquilo que eu estou falando, no contexto. Ou seja, se o contexto da modernidade analógica, vamos chamar assim, era um contexto onde a grande instituição era o Estado nacional, né, esse Estado soberano, né, com todos os seus mecanismos, né, para tentar, aparentemente, dar conta do mundo, né, regular o mundo, tanto é que ele, né, se pretendia ser o único regulador de tudo, né, esse ambiente do Estado já não é mais, já não dá mais conta do mundo contemporâneo, ou seja, há um deslocamento, né, um descolamento no mundo contemporâneo dessa dimensão da estatalidade, né, o Estado como territorializado, né, com uma dimensão geográfica, onde o poder se exerce, isso já não funciona mais. E você pensar uma Constituição ligada, né, como um instrumento que deu forma, né, ao Estado, forma e conteúdo ao Estado na tradição do liberalismo, acho que ao fim e ao cabo não sei se vai conseguir dar conta. Mas aí, aproveitando também, vou voltar nisso, Matheus, mas só para não perder duas coisas, ou mais aqui, que o Silvio falou uma coisa que eu acho que daria um outro podcast, mas acho que é um tema interessante, quando ele trabalhou a questão dos direitos, da questão ambiental, que é um tema, inclusive no Rio Grande do Sul, acho que é um tema relevante para a Procuradoria do Estado, é um tema relevante, no meu ponto de vista, que é o tema dos data centers. E o impacto ambiental e energético que causa isso. Né? Ou seja, pensar, é como se nós estivéssemos renovando, né, aquele velho debate que nós tivemos no final do século XX sobre a indústria automobilística. Né? Agora é a indústria
dos data centers, né, que está ocupando esse espaço, vamos dizer assim. E todo o impacto ambiental que os data centers impõem, né, isso muitas vezes não é pensado. Né? É como se, né, a gente fala, as pessoas dizem, meus dados estão na nuvem, né? Como se tivesse alguma coisa, né, voando por aí, pairando sobre as nossas cabeças, onde estivessem, né, os dados. E não, isso não é realidade. Existe toda uma infraestrutura física para esse ambiente digital. E ela se dá, sobretudo, em especial com, né, a questão da dita inteligência artificial, se dá, né, nessas estruturas, né, cada vez maiores, né, que são esses data centers. Então, acho que esse seria um tema relevante, interessante para se colocar em pauta, aí, eventualmente, num outro momento. Né? E o professor, o Jacques, né, também aqui, professoralmente, né, também é um professor nosso, né, o Jacques colocava aqui, né, trouxe o Castanheira Neves. Né, o Castanheira Neves, historicamente, é um autor da filosofia do direito de Coimbra, que muita gente diz que se ele tivesse escrito em inglês, ele seria bem conhecido, né, seria um cara muito mais respeitado do que ele é, porque ele escreveu em português, né. E, de fato, ele antecipa muitas questões que são importantes hoje retomar, né, daquilo que ele escreveu no início do século XXI, né, e que, de alguma maneira, nos ajudam a entender um pouco, né, as circunstâncias que nós estamos vivendo já né, nessa terceira década. Né? Então, acho que isso é sempre bom, né? Essa lembrança do Castanheira. Não sei se o Jacques já teve acesso, Jacques, de um livro que saiu póstumo do Frank. Eu sempre tenho dificuldade para esse sobrenome dele, é muito difícil, né? Rinke Lammert, que chama Quando Deus se hace hombre, el ser humano hace la modernidade. E aí tem um capítulo 8 que eu acho que casaria bem com a discussão que a gente está travando aqui, que é um dos temas que ele vai discutir, uma tradução rápida, né, direta, que é a imortalidade do ser humano, a nova meta das ciências empíricas e do Silicon Valley. Eu acho que é um pouco isso que a gente está discutindo aqui também, ou seja, o próprio sujeito, né, da modernidade, esse que constitui o universo, o espectro dos direitos humanos, seja desde os direitos individuais, né, das liberdades até hoje, né, essa dimensão ambiental e essa mesma dimensão digital, esse sujeito talvez já não exista mais, ou pelo menos, né, há uma tendência, né, como diz o Francis Fukuyama, ou seja, das ciências empíricas e do projeto do Silicon Valley, de fazer desaparecer esse sujeito e criar um novo sujeito. Corrente hoje, né, as conferências aí do Peter Thiel, né, que fala sobre o transhumanismo e tudo que está por trás desse discurso, né, que essa turma do Silicon Valley vem faz. A turma que eu digo que é a turma, vamos dizer assim, a turma da intelectualidade do Silicon Valley. Né? Peter Thiel é um cara, é um filósofo, é um jurista, né, também, fez formado em direito, doutor em filosofia, se não estou enganado, né? Mas que vem fazendo esse discurso né, do transhumanismo e de um novo, né, de uma nova subjetividade, vamos dizer assim, a partir, né, das potencialidades da própria tecnologia. Né? E eles vêm todos eles embutidos numa dimensão, numa perspectiva da chamada ilustração obscura, né, onde ele faz todo o discurso contra, né, esse pouco de conquistas que nós tivemos na modernidade liberal, sobretudo, né, ligada ao constitucionalismo, à democracia, etc. Eles vêm, né, tentando desmontar tudo isso, né, com um projeto, né, de um Estado empresarial, né, de um Estado que fosse assim, administrado efetivamente, né, e o termo acho que casa bem, né, por um CEO, né? E que as pessoas vão se ligar a ele, a esse projeto, né? Conforme os resultados forem vindo ou não. Né? E, portanto, né, os vínculos, né, sociais, os vínculos da própria tradição da Revolução Francesa, né, da fraternidade, etc., se constituiriam completamente. E aí falar num projeto constitucional, num contexto desse, perde muito o sentido e muito a potência do próprio constitucionalismo. Né? Então, me parece que para a gente pensar
fazer construir alguma coisa em torno, né, desse ambiente, a gente precisa, né, ter presente, né, isso que eu estou chamando aqui de um contexto, né? Isso não é uma invenção minha, né? É bom citar a fonte, né? Tem um trabalho de uma professora francesa que saiu publicado agora, recente, 2026, ou final de 25, início de 26, tá? Que também aqui numa tradução rápida, né? Ele não, acho que ele não tem outra tradução que não em francês, mas seria a Constituição no século XXI, história de um fetiche social, tá? E ela vai fazer todo uma reconstrução histórica, né, de como o próprio constitucionalismo, de alguma maneira, e aqui estou simplificando tudo, né, o constitucionalismo, de alguma maneira, né, e o discurso constitucional, foi ao longo da sua trajetória, é muito mais um fetiche do que uma realidade, e muitas vezes por conta exatamente de que a gente não considera, né, quando vai falar, né, nesses mecanismos, como ela mesma vai dizer, a gente não considera ou não presta atenção, isso é palavras literais dela, né, não presta atenção no contexto social no qual se inscreve, né, esse projeto. Então, falar, então, aí voltando à tua instigação inicial, Matheus, falar, então, de uma nova era de direito, né, para tomar emprestado aqui o livro que ficou famoso no Brasil, do Bobbio, né, pensar uma nova era de direitos, ou pensar como regular a questão digital, de fato, me parece que precisa ter muito claro, muito presente, né, esse contexto no qual nós estamos vivendo. E poder, de alguma maneira, avaliar, né, as condições, as possibilidades desse mesmo. Dessa mesma solução, né, que eu diria, uma solução constitucional, né, uma solução, né, de constitucionalização, né, ou de tentativa de constitucionalização, da própria questão digital. E veja, essa minha postura, eu não estou negando o valor a isso. O que eu estou dizendo é que pensar adequadamente isso, ou pensar com seriedade isso, impõe que nós levemos em consideração o contexto, para que a gente não fique de novo fazendo apenas vamos dizer assim, uma construção, tá, que não vai ter, uma realização minimamente suficiente, né? Então, acho que esse é um aspecto que eu queria chamar a atenção aqui, né? Porque, de fato, hoje a gente vive sob, né, um novo desenho, né? A gente pode se atuar numa nova institucionalidade, né? Cada vez mais o poder se desloca da política, né? Do espaço da política, e aqui política no sentido, né, genérico, né? E, né, se coloca, né, no ambiente econômico, e esse ambiente econômico dominado por meia dúzia, né, de magnatas, né, e o Jacques mencionava aqui talvez o maior deles, né, agora depois que fez o IPO da empresa, né, se tornou o cara mais rico ainda, tá, que é o Musk. E o Musk saiu um livro recente também, agora de um historiador chamado Queen Slobodian, né. O título do livro é Muskismo. Tá? Qual é o projeto que o Musk tem, né? E como ele consegue articular esse projeto, né? Exatamente ocupando, né, muitas vezes, o próprio espaço do Estado. A gente viu isso, né? Ele como, né, membro, né, do governo recente, né, atual, nos Estados Unidos. Então, para ser objetivo, finalizando aqui essa minha intervenção, já passei do tempo também, mas eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, né, dar conta, ou pensar, né, a possibilidade de uma resposta atualizada, e o Jacques chamava a atenção disso também, eu acho, que nós precisamos de respostas novas para problemas novos, não podemos tratar os problemas novos pelas respostas velhas, né? Mas essas respostas novas têm que ser, de alguma maneira, minimamente viáveis, né? Eu não vou nem dizer eficazes, mas minimamente viáveis, né? Para se colocar, né, nesse contexto maior que eu estou tentando chamar a atenção aqui, né, que a gente tem presente, né? Então, acho que um pouco passa por aí.
Ou seja, de um lado, a questão digital está colocada, de outro lado, o problema é saber como lidar com ela. Será que os velhos instrumentos seriam lugar adequado para fazer isso? Aí nós conseguimos dar conta disso? Ou será que nós precisaríamos pensar novos instrumentos? E se for necessário pensar novos instrumentos, que tipo de instrumentos serão esses, né? Perfeito, obrigado, professor Bolzan. Eu acho até que esse contexto, inclusive, ele remete aos alguns conflitos que a gente teve recentemente entre essas big techs e o judiciário brasileiro, né? A gente teve situações ali, quedas de braço, né? E que em boa parte delas o judiciário saiu perdendo, no fim das contas, né? A big tech, né, os diferentes sistemas eles estão tão integrados ali que de algum... Metacódigo. Exatamente, já está no âmbito do metacódigo, exatamente. A gente encerra aqui esse bloco do Procurando o Quê e voltamos já para o nosso terceiro e último bloco do nosso podcast. Então estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do nosso Procurando o Quê, podcast da nossa ESAPERGS, hoje tratando aqui sobre direitos humanos, né, por ocasião do nosso prêmio da PERS de Direitos Humanos, Jacques Alfonsin, e, na verdade, tratando não só do tema de direitos humanos, né, mas tratando de vários temas. Acho que a gente conseguiu aqui perpassar várias discussões e, de alguma forma, até instigar aqueles que podem submeter os trabalhos aí a esta premiação. Então, eu queria passar para as considerações finais. Doutor Silvio, fica à vontade aí para falar um pouco mais, né, sobre a nossa conversa e sobre o nosso prêmio de direitos humanos. Bom, primeiro, ratificar a informação que demos que o prêmio Jacques Alfonsin Direitos Humanos da Associação dos Procuradores do Estado está com as inscrições abertas. A página da PERGS, né, ali consta o link, enfim, todos, vamos dizer, os mecanismos ali para inscrição no prêmio. E instamos a todos e todas que elaborem seus trabalhos ou concluam seus trabalhos, enfim, inscrevam-se ali para concluir esse processo agora das inscrições, depois passamos às avaliações, né? Essa rica experiência e contribuição que a PERGS dá na temática dos direitos humanos. Como nós vimos aqui nas falas, e eu me sinto um subalterno aqui, volto a dizer, em relação aos meus dois convivos aqui, o próprio Matheus também, né? Um colega bastante letrado também nessa questão dos direitos humanos. Mas eu gostaria só de colocar algumas considerações finais, no sentido de que essa temática de direitos humanos, ele é, antes de mais nada, uma aspiração de sociedade, né? Ele está com algumas diretrizes colocadas no preâmbulo da nossa Constituição de 88, depois se desdobra nos fundamentos, objetivos fundamentais, princípios fundamentais e nos direitos fundamentais, assim, que estão lá no nosso projeto de sociedade que está espelhado na Constituição. Assim, enquanto operador do direito, acho que ainda muita coisa interessante está salvaguardada lá, especialmente no âmbito das cláusulas pétreas da Constituição, no que se refere à dignidade da pessoa humana, a uma sociedade justa, fraterna, solidária, né? A redução das desigualdades e erradicação da pobreza, a ausência, assim, ou pelo menos, vamos dizer, a rejeição a qualquer forma de discriminação por qualquer critério, a prevalência dos direitos humanos, a solução pacífica dos conflitos, né? Até a própria, em que pesa a nossa rivalidade aqui com os hermanos, né, do futebol, mas a constituição de uma comunidade latino-americana, né, de país, do ponto de vista cultural, social, político, econômico, né, que isso é uma aspiração. Nós constituímos um bloco, né, potente a nível mundial que consiga ter um protagonismo, além de ser um grupo de países que está ali num capitalismo meio subdesenvolvido, meio extrativista ainda. A gente está sempre preso a isso, né? Agora nossas terras raras aí, agora estamos debaixo de sanções ali, porque, enfim, tarifas, enfim, com essa temática também. Então, em sendo um projeto de sociedade, ele é também um projeto de indivíduos, né? De cada pessoa, né? Cada cidadã, cada cidadão, nutrir no dia a dia esses conceitos éticos e princípios éticos que nós falamos aqui, de exercer liberdade com responsabilidade, enfim, no seu dia a dia, porque é no cotidiano individual de cada um,
que se constrói uma noção, pelo menos uma prática coletiva também, de uma relação, né, com tudo e com todos, né, pautada por esses princípios que estão colocados, né? Acho que a sociedade brasileira, ela ainda... Um processo de evolução, ele pressupõe com problemas que são de fundos, constituintes da nossa sociedade, colonial, escravista, patriarcal, né? Ela se constitui primeiro com superar a recusa, né, de que um problema existe, meio que tu estabelece um parâmetro moral em relação a isso, a partir de quando tu supera a recusa, tu vê que há um problema, e a partir desse novo parâmetro, ou desse outro parâmetro moral constituído a partir desse processo de reflexão, do que são as raízes do que é a nossa sociedade hoje, tu consegue estabelecer políticas reparatórias, tu consegue estabelecer outras práticas, né? Então, quando se fala políticas reparatórias, nós temos muitas que estão aí ainda sofrendo resistência, né? No nosso legado, uma sociedade escravista, patriarcal, como a gente disse, né? E com uma série de problemas que houve no nosso passado que nós estamos aí ainda caminhando sobre eles, né? E esse caminhar sobre esse legado, ele nos torna assim uma sociedade bastante desequilibrada, né? Há um desequilíbrio nesse caminhar enquanto não se arruma esse caminho, né? Enquanto não se reflete assim, como ele foi constituído e como é que nós temos que dar os próximos passos. E me refiro aqui como uma pessoa que já trilhou uma vida assim, já ainda, né? E que ainda vislumbra agora no futuro essa preocupação toda, assim, que modestamente nós temos aqui dado a nossa contribuição para essas reflexões e contribuir para que esses caminhos eles sejam melhor trilhados no futuro, no rumo dessa sociedade, né, que está ali, no nosso projeto de sociedade, né, justa, fraterna e solidária. Então, eu gostaria de encerrar aqui e agradecer mais uma vez, enaltecer e instar, assim, a participação do nosso prêmio, na edição de 2026, e uma longa vida ao podcast das nossas APEGs aqui. Perfeito, obrigado, doutor Silvio. Doutor Jacques, suas palavras finais, considerações aí, o que o senhor ainda tem a nos dizer? Fechando de novo o que o Silvio e o Bozan colocaram, não tinha um ano ainda da Constituição de 1988, se publicou um livro, e eu não há meios, à medida que eles foram falando, foi me ocorrendo outras coisas que eu esqueci. Mas uma coisa que eu queria me lembrar era que aquelas duas ordens, a econômica e a social, que eu nunca vi citada em nenhuma das lutas que fiz com os direitos humanos, a econômica é meio, mas a social é que é o fim. Quer dizer, essas duas ordens, o econômico tem que servir o social. Isso está dito bem claramente na justiça social, que o artigo 170 fala, né? E na ordem social também está bem formulação, monitoramento, controle, avaliação das políticas públicas. É o fim, né? Então, essa separação desse metacódigo, que tanto sublinhei aqui, a nossa obrigação é enfrentar um monstro como esse, né? Eu queria colocar algumas coisas do que se dá de desculpa para que a erradicação da pobreza seja esquecida e se acentue esse direito inadequado e essa institucionalização ineficiente que fez referência o Antônio Castanheira Neves, né? Eu vou colocar alguns dados aqui. Um dos primeiros e grandes obstáculos que eles colocam é os limites do possível. Não, orçamentariamente agora nós não temos condições de atender isso. Há um contingenciamento de despesas que nós temos que dar preferência para isso que já está controlado. Aí a gente pergunta, mas quem é que estabelece os limites do possível? É só a previsão orçamentária? Eu vou provar que não. Os 100 maiores devedores da obrigação tributária, estou usando cálculos bem atualizados, viu? São cálculos do Barão, não tão bem atualizados, mas é de 2023, é dos barões da dívida. Os 100 maiores devedores da obrigação tributária já acumulam uma dívida de
Eu vou tentar dar é meio difícil de ler os números todos. 9 trilhões, 96 bilhões, 714.300,47 reais. Isso pegando os 100. Agora vamos pegar os 1.000. Vamos pegar os 1.000. Os 1.000 devedores. Isso tudo já está em dívida ativa. É gente que deve, né? E vive acusando, vive sendo os donos da honestidade, do empreendedorismo, das divisas que conseguem para o país, né? E pressionando o governo para... Ele é que é o culpado do tarifaço e coisas desse tipo, né? Eles nunca têm responsabilidade num dado como esse. O impacto destrutivo desse modelo sobre o sistema, aí vê a maldade. O impacto destrutivo desse modelo sobre o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, é igualmente documentado e alarmante. Estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, repercutidos pela imprensa nacional em janeiro de 2026, esse ano, apontam o desarranjo estrutural provocado pelas emendas no SUS entre 2014 e 2024. As emendas parlamentares, o que fazem com o SUS? O volume de emendas no orçamento do Ministério da Saúde aumentou 383 pontos. Bom, mas isso é um dado extraordinário. Aí vem, ó. Mas a lógica dessa alocação, contudo, é estritamente eleitoral. Os recursos são pulverizados diretamente para os municípios indicados pelos parlamentares, ignorando as instâncias de repactuação do SUS e as necessidades da regionalização da saúde. Especialistas em políticas públicas alertam que a injeção bilionária de recursos fora das pactuações regionais em um sistema já subfinanciado cria um desequilíbrio grave. Esse dado comparativo, depois, os barões da dívida dizem que só no exercício do ano passado do orçamento, 10 bilhões dessas emendas parlamentares foram tiradas do Bolsa Família. E outro tanto, aí eu não me lembro agora, foram tirados do SUS. Então, gente, diante disso tudo, né, eu queria fazer assim um convite para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, os companheiros que sabem muito mais do que eu e que se esqueçam o nome do homenageado, mas que se tenha presente a gravidade do momento que nós estamos vivendo, né? Ser pobre, depois eu digo quem é que falou isso, não é apenas não ter, mas, sobretudo, ser impedido de ter e, sobretudo, de ser. Não é apenas não ter, mas, sobretudo, de ser impedido de ter e, sobretudo, de ser, o que revela a situação de exclusão injusta. Disto segue claramente que não é possível combater a pobreza sem o pobre. E se eu tivesse vindo aqui para falar isso, porque me parece tão adequado isso. Quem é que ouviu, durante essa tramitação da parceria público-privada, os catadores de material, né, que vão perder o pão deles? Foi tudo feito para inglês ver, uma coisa completamente... Nem para inglês, foi feito para fingir que aquilo estava acontecendo nas audiências públicas, né? Numa dessas audiências, né, um cidadão que até nenhuma perna é catador de material nessa condição, seu Antoninho, é lá da Vila dos Papeleiros, sabe? Também super agredida pela catação, né? O secretário dessas parcerias, o secretário enfim, eu até esqueço de tanta a minha indignação dessa parte urbana, o secretário de Planejamento, e que é responsável pelo plano diretor e tudo, né? Ele estimulava os apaniguados dele que estavam
para ridicularizar esse catador, sabe? Fazia questão de que ele ficasse marginalizado mais do que já está. Disso segue claramente que não é possível combater a pobreza sem o pobre, conservando-o como objeto de esmola e simples beneficiário. Como bem dizia Paulo Freire, aqui ele está citando em 1997 a obra do Paulo, enquanto o pobre esperar a libertação do opressor, não tem qualquer chance. É imprescindível que primeiro se flagre criticamente como objeto de manipulação. Ele é um manipulado. Chamava essa habilidade de ler a realidade. Nós tentamos hoje aqui com vocês que estão vendo e ouvindo, nós tentamos hoje aqui ler a realidade. No sentido de consciência crítica, sobretudo autocrítica. Ele também. Conhecendo as razões pelas quais ele vive aquela situação. Sabendo-se autocriticamente pobre, pode, segundo, evoluir para perceber de que, para confrontar-se com a pobreza, é imprescindível o seu empowerment, ele usa essa palavra, o seu empoderamento, né? Como se usa dizer no contexto inglês. Organizar-se politicamente para ir além da cidadania individual, atingindo o patamar coletivo. É viável ainda, em terceiro lugar, surgir projeto próprio de combate à pobreza. O pobre tem condições, como ele se organiza, os movimentos populares, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, o MST, a CPT, até essas entidades ligadas à igreja, dão um exemplo disso, que tá, o CIMI dos indigenistas, né? Isso não dispensa aportes de fora, em particular do Estado, mas nada substitui a condição de sujeito. E nós podemos ser os aportes de fora, gente. Vamos ouvir Paulo Freire. Vamos construir o inédito viável. Coragem. Muito bom, obrigado, Dr. Jackson. Concordo em gênero, número e grau, menos de esquecer o homenagado. Perfeito, perfeito. Bom, Dr. Bolzan, palavras finais. Obrigado, Matheus. Depois dessa fala entusiasmada do Jackson Fonseca, não teria mais nada a dizer, né, a não ser assinar embaixo, né? Mas queria só deixar alguns indicativos aqui, o Silvio também disse, né, chamando de pauta aí o pessoal a se inscrever e se animar a discutir essa temática proposta aí para o prêmio Jackson Fonseca desse ano. E acho que aqui há um espaço, né, de questões possíveis de serem trabalhadas, né, e importantes aqui, inclusive para que a gente possa pensar, né, isso que o Jacques chama atenção, ou seja, de como resgatar, né, essa dívida histórica que a gente tem, né? Ou seja, se nós não lidarmos bem com os mecanismos de escolha de representantes, né, e formos, de alguma maneira, né, impactados por aquilo que se projeta no horizonte, né, segundo algumas leituras, essa possibilidade de a gente tentar resgatar minimamente, né, aquilo que é o projeto constitucional vai ficar ainda mais difícil, né? Por isso, o tema, né, da questão da democracia, das novas tecnologias, do impacto disso no jogo democrático, no processo democrático, precisa ser bem enfrentado, né? Porque a gente não pode ficar, me parece, né, refém aí de um modelo de autoridade como é esse apregoado pela turma do Vale do Silício, né? Ligado aí esse modelo, né, de gestores, né, de CEO, né, de alguma maneira se poderia resumir. Né? Se algo que a gente tentou se construir no projeto civilizatório da humanidade, esse é um ponto de vista meu, né, é a ideia de uma autoridade comum, né, e uma autoridade comum que tenha como objetivo, né, realizar ao construir, né, dar conta de uma sociedade mais justa, mais solidária, mais fraterna, né, para todos. Isso é o que está, né, no projeto da Constituição, só que, de fato, a Constituição não se realiza sozinha, né, por ela mesma, né,
ela é um espaço de luta, de disputa, e que nós precisamos dar conta, né, pelo menos tentar dar conta disso. E, nesse momento, acho que para, de alguma forma, criar alguma alternativa, né, possível, né, ou pelo menos uma expectativa possível, né, de alguma maneira, enquadrar, vamos dizer assim, o próprio processo, os processos eleitorais, né, a democracia representativa, a democracia liberal mesmo, né, enquadrá-la naquilo que é o que são os seus limites, né, que a gente tem que ter condições, de fato, de ter um processo eleitoral o mais adequado possível, o mais limpo possível, né, que não seja corrompido, uso de novo esse termo, né, corrompido, pela desinformação, pelo discurso de ódio, né, por tudo isso que de alguma maneira é incentivado, e vamos dizer, implementado mesmo, né, por essas estruturas tecnológicas, sobretudo, né, por essas plataformas de redes sociais, em particular, né, por quê? Porque de fato isso é o que alimenta, né, a indústria dos dados, né? E como disse, o The Economist já disse há muito tempo, né, que os dados são o petróleo do século XXI, né? E para ter dados, né, para alimentar os data centers que a gente mencionava aqui antes, né, que para que eles possam, né, de alguma maneira forjar, né, essas ditas inteligências artificiais, LLMs e companhia limitada, né, eles precisam que as pessoas fiquem conectadas, né, que gerem. E para que eles consigam isso, muitas vezes, se lança a mão exatamente da desinformação, do discurso de ódio, do discurso misógino, de tudo isso que impregna, né, as redes sociais, as plataformas, etc. Então, acho que é fundamental a gente ter isso presente, né, porque assim, o resultado do processo eleitoral muitas vezes poderá ficar, né, comprometido exatamente, né, por conta desse arranjo, né, que a indústria das big techs promove. Então, acho que é importante a gente ter isso presente, né, para além de tudo aquilo que é, como eu disse antes, o nosso déficit histórico, né, em realizar o projeto e a Constituição, bem ou mal, desenhou para o país lá em 88. Então, acho que essa é uma chamada, vamos dizer assim, né, de atenção. Será que isso é possível nesse momento, né? Para que a gente, de alguma maneira, tenha presente, né, essa, essa dificuldade que a gente tem hoje, até por conta, muitas vezes, né, daquilo que eu dizia antes, né, talvez muitas vezes se olha, né, com um certo êxtase nessa essas novas tecnologias, né, tudo que são capazes de realizar, né, de produzir, né, de alguma maneira, e aparentemente, né, nós, imaginamos isso como uma certa asepsia, né, ou seja, e ela mesma se apresenta muitas vezes, né, a própria tecnologia se apresenta meio asséptica, neutra, né, o que de fato não é. E por isso que o direito, né, e sobretudo o direito constitucional, talvez com um outro desenho, né, a gente já discutiu um pouco isso hoje, né, precisa pensar novos instrumentos para que, de alguma forma, a gente consiga eh, realizar um constrangimento eficaz, né, nesse novo poder, né, no poder das big techs, né, que, de alguma maneira, parece que pretende fazer terra arrasada de muito daquilo que a gente levou tanto tempo para construir e que ainda não, no meu ponto de vista, pelo menos, que ainda não conseguiu, né, se materializar, pelo menos não para todos, né, ou até mesmo não para a maioria das pessoas. Então, acho que é fundamental a gente ter esse contexto, volto a usar esse termo, que eu acho que é importante, né, ter esse contexto presente, né, sobretudo para nós, nas nossas práticas, inclusive, né, como nós já não mais, né, Silvio e Jacques, não estamos mais
ativa da Procuradoria, né, mas aqueles colegas que estão hoje na frente da advocacia pública têm um papel relevante aqui para dar conta, né, desse momento histórico. Isso aí, Matheus, por hora. Tá certo, muito obrigado, professor Bolzan. Quero agradecer os 3 colegas, né, que aceitaram o convite de estar conosco conversando hoje. Foi uma conversa muito proveitosa, tenho certeza que os colegas, a comunidade, né, que nos acompanha, certamente gostou, vai gostar bastante. E, enfim, para mim que sou um jovem ainda procurador, é muito gratificante, né, conviver com 3 colegas que têm uma história reconhecida aí na nossa advocacia pública, enfim, e acho que é bacana que a gente tenha esses espaços, né, para discussão e para desenvolver esses temas tão importantes para a nossa sociedade. Obrigado para quem nos acompanhou. Não esqueçam de se inscrever no canal do YouTube da nossa ESAPERGS, de seguir o perfil no Instagram e no Spotify, né, da nossa @ESAPERGS. Fiquem atentos para os próximos episódios do nosso podcast. Um abraço e até mais.